Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris do canal Conhecendo o Sobrenatural. Se você for novo no canal, se inscreva, deixe seu like e comentário. Lembrando que não esqueça de ativar o sininho, pois assim você irá receber os nossos vídeos diariamente. Todos os recados dados, vamos para o vídeo. A minha bisavó nasceu e cresceu no interior da Bahia, mas tenho poucas lembranças dela, pois ela faleceu há mais de 20 anos atrás e as únicas vezes que eu a vi e convivi com ela foram em viagens em família para sua casa. No entanto, uma das histórias que ela nos contou quando nos recebeu em sua casa foi algo que eu nunca irei me esquecer. A sua casa ficava na beira de uma rua, que costumava ser calçada e que levava a caminhos de terra e que levavam ao cemitério. A história que ela nos contou era muito antiga, pois os seus avós diziam que existia uma carruagem fúnebre puxada por cavalos que costumava passar em frente àquela casa. Esse veículo rudimentar avançava lentamente para não sacudir muito o corpo do defunto. Às vezes, o som de suas rodas, junto com o som dos cascos dos cavalos, mais o murmúrio da procissão e dos cantos dos parentes, é que anunciavam a marcha fúnebre. E um dia, por motivos desconhecidos, a carruagem deixou de passar. Quando havia uma morte na comunidade, eram os familiares que carregavam o caixão do homem morto nos ombros. E a tradição de ouvir o carro fúnebre e sair para prestar homenagens aos mortos acabou da noite para o dia, pois as procissões se tornaram tão solenes quanto silenciosas, e muitos anos se passaram antes que o som das rodas rangerem nas pedras, junto do ritmo do veículo e do trote dos cavalos, pudessem ser ouvidos novamente. E isso aconteceu quando a minha bisavó era jovem, quando ela tinha entre 10 a 12 anos de idade. Já não passava durante o dia, mas sim na hora mais escura da manhã. Quando passava por aquela rua, já não liderava nenhuma procissão de acordo com o que as pessoas que viveram naquele tempo se lembravam. Não havia motorista guiando e, às vezes, nem mesmo cavalos puxando o veículo. Aquele carro fúnebre se movia lentamente e misteriosamente ao longo daquela avenida em direção ao cemitério. Claramente a situação tinha mudado, pois os donos da carruagem haviam morrido. E a funerária tinha sido fechada há décadas, e isso levou muitas questões. E uma delas era quem estava transportando o carro fúnebre, pois ninguém sabia e ninguém queria descobrir. Dizia-se que quando o carro fúnebre era ouvido passando, seja pelo relinchar dos animais ou porque alguém aparentemente acompanhava a procissão tocando um sino, não deveria haver ninguém na rua ou espiando pelas portas ou janelas. Suspeitava-se que um caixão vazio fosse o que vinha na parte de trás daquele veículo, e quem ousasse segui-lo correria um grande risco. Mesmo com apenas um olhar, a procissão da carruagem seria obrigada a se juntar até o cemitério, com a horrível possibilidade de ser forçada a entrar naquele caixão. Foi assim que várias pessoas foram ditas terem desaparecido. A minha avó nos contou que, apesar das pessoas contarem como uma lenda, haviam certas ocasiões em que se podia realmente ouvir a procissão da carruagem até altas horas da madrugada. As mesmas pessoas que contavam a história como se fosse apenas um conto infantil trancavam-se com medo em suas casas assim que ouviam a sinistra procissão ao longe.
para se salvar de qualquer infortúnio. Não só tinham que evitar olhar pela janela em direção à rua, mas também se refugiar em algum lugar seguro. E caso estivessem fora naquela hora por algum motivo, como último recurso, se não houvesse para onde ir ou se os pés não pudessem correr, então o único jeito era fechar os olhos e se entregar. Virar as costas para a procissão poderia ter salvado o irmão da minha tetravó, uma pessoa que eu nunca conheci nem mesmo em fotos. E certa noite, ele confirmou que tudo o que diziam era verdade. Ele estava voltando de uma festa e caminhava sozinho de volta para casa. Embora no caminho de volta ele estivesse acompanhado por outros, eles iam para uma aldeia mais distante e estavam cansados demais para desviar. Josué então entrou pela rua principal, onde a carruagem estaria alguns minutos depois. Na rua de paralelepípedos, ele não viu ninguém, mesmo que naquela época a luz ardente do guarda ia e voltava pela avenida. O irmão da minha tetravó carregava sua própria luz. Caso contrário, ele teria que andar no escuro até a sua casa. Imagine como eram as ruas de uma aldeia quase 100 anos atrás, silenciosas, vazias e escuras. O jovem havia chegado ao meio do caminho quando ouviu um barulho por detrás dele. A carruagem estava vindo de longe, iluminada por 2 tochas. Dizem que ele sentiu um calafrio que o paralisou por um momento. Ele não deveria vê-la novamente, mas viu. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo, pois era real. Ele queria deixá-la se aproximar para confirmar que era mesmo a mesma carruagem no qual todos estavam falando. Não poderia ser outra. Eram quase 4 horas da manhã. Hora impossível para andar na rua transportando qualquer coisa. Então, ele deixou que se aproximasse o suficiente para ver que, de fato, não tinha motorista e nem cavalos puxando a carruagem de madeira que se movia por conta própria. Haviam árvores dentro dos terrenos, ao lado das casas e pátios abertos. Ele poderia até ter buscado refúgio em qualquer lugar. No entanto, quando estava tentando correr, viu que haviam pessoas escondidas em meio à escuridão e que estavam observando a procissão. Pois isso ele nunca tinha ouvido falar, que existiam pessoas que não eram moradores locais, não eram moradores vivos da localidade, pois eram pessoas que estavam como sombras e só eram vistas projetadas em lugares onde caía um pouco de luz da lua. Ele imaginou que haviam até mais pessoas como aquelas em todos os lugares, só que essas pessoas não poderiam ser vistas por causa da escuridão. A carruagem alcançou o rapaz e parou em frente a ele. Só que naquele momento ele se lembrou que tinha que fechar os seus olhos. E quando fez, uma porta se abriu e alguém desceu. O irmão da minha tetravó sentiu tanto medo que decidiu caminhar com seus olhos fechados. A carruagem ficou para trás, mas o que desceu estava caminhando muito próximo a ele, quase pisando em seus calcanhares. O Josué parou e fez algo que os meus avós sempre disseram para nunca fazermos. Ele falou com a pessoa que o seguia: "O que você quer? Por que você está me seguindo?" Então a pessoa respondeu: "Não, meu amigo, eu não quero que você ande tão sozinho na rua escura. Vamos, eu vou te levar." O rapaz engoliu a seco e tentou correr, mas haviam mãos que apertavam seus tornozelos com força, e o esforço quase o fez cair. Só que em seguida alguém o segurou pelos ombros, e de repente ele começou a sentir o seu corpo cedendo. Ele também se sentiu pesado,
como uma enorme pedra, e 2 pessoas o levaram e o carregaram para a carruagem. O menino não conseguia se mover, não conseguia gritar, se debater ou fazer qualquer outra coisa para evitar ser colocado naquele caixão. Ele não viu as pessoas que o levaram lá, mesmo que se estivessem de olhos bem abertos. Eles fecharam a tampa e a carruagem continuou seu lento cortejo. E quando as pedras de pavimentação terminaram, uma estrada de terra apareceu. Estava claro que eles estavam indo para o cemitério. Ele não conseguiu ver o que aconteceu depois, até mesmo porque ele não conseguia se mexer dentro daquele caixão, mas ele sabia que em breve o tirariam da carruagem e o carregariam para um buraco escavado, e em pouco tempo colocaram no fundo de um e encheram o buraco com a terra. O jovem morreu de sufocamento e desespero. E você pode estar se perguntando, como que eu sei o que havia acontecido com ele? É lógico, a minha bisavó tinha fama de ser sensitiva e ela teve um terrível sonho, e nesse sonho ela viu perfeitamente tudo o que havia acontecido, desde o momento em que ele havia chegado na cidade até a última pá de cal que havia caído sobre ele. Mas como Josué não havia aparecido na manhã seguinte, a família não teve escolha a não ser ouvir a minha bisavó. O que fez com que a família acreditasse no ocorrido é que várias pessoas ouviram os sons de carruagem pela madrugada, mas como era uma regra, elas não deveriam olhar para fora, e desesperados, eles correram para o cemitério e removeram a terra de um túmulo que estava lá recém-feito e destruíram a tampa com golpes fortes e acabaram encontrando o menino sem vida, com uma expressão paralisada de horror, deixando claro que ele ainda estava vivo quando o colocaram no fundo daquele caixão. Quando a minha bisavó contou a história, ela disse que havia mais de 50 anos desde o dia que o som da carruagem havia sido ouvido pelas ruas pela última vez. E provavelmente ela disse que não havia mais ninguém para lembrar da história, mas ela estava marcada em sua alma, porque ela havia perdido seu irmão naquela manhã.